Pessoal, vamos lá. Agora estamos aqui no mapa de ignição. Vamos trabalhar com os mapas de ignição. Você está olhando, observando aqui, ó, mapa de ignição por MAP. Aí você vai olhar aqui em cima e ele está por RPM. Se eu mudar aqui, em vez de turbo por MAP, colocar aspirado por TPS, ele muda aqui, ó, mapa de ignição por TPS. Mas o mapa principal sempre vai ser por RPM, olha, observe. Se eu colocar um aspirado por MAP, ele me diz aqui, ó, mapa de ignição por MAP. Porém, o meu mapa principal, o principal, sempre vai ser baseado por RPM. O que vai mudar são as minhas correções, tá? Então, as correções que eu tenho, olha só, correção de ignição por MAP, só na linha de depressão. Por quê? Porque eu estou lá aspirado por MAP. Se eu colocar turbo por MAP, veja bem, ele vai mudar aqui para mim, desculpa, correções de ignição, ele já vai liberar a pressão positiva. Tranquilo, pessoal? E aí a gente já vai falar sobre correções. O que é importante para nós aqui em primeiro lugar é o nosso mapa principal sendo por RPM. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Começa em 400 RPMs. Por que 400 RPMs? Porque abaixo de 400 RPMs consideramos situação de partida, tá? Então na situação de partida nós temos uma outra parte de ignição, tá? Que isso no caso da ENGPRO é interna, tá? No momento de ignição interno, isso a gente vai falar depois um pouquinho na parte das correções, mas até 400 RPMs é considerado situação de partida. Começamos o mapa principal a partir de 400, tá? 400, 500, 1000, 1500. Isso aqui a gente consegue alterar. Se você quiser fazer alteração, não, Eduardo, eu queria de 1000 em 1000, eu queria de 200 em 200, eu queria de 100 em 100, você pode aumentar. A gente já vai aprender a configurar. Porém, o que vocês têm que entender é o seguinte: eu posso estar fazendo de 500 em 500 sem problema nenhum, porque no momento de funcionamento, enquanto o motor está funcionando, há uma interpolação interna, aonde essa correção é feita de 1 em 1 RPM. Aqui é só para geração de mapa. Eduardo, então isso quer me dizer que de 500, quando eu chegar a 501, se eu tiver aqui, por exemplo, 20 graus, tá? Quando eu tiver 501 RPMs, não vai ter mais 18, não. Vai ter 18 mais uma diferença que vai ser a interpolação entre 500 e 1000 dividido de 1 em 1 RPM. Então a injeção faz isso automaticamente, tá? Eduardo, como que eu começo, como que eu sei que eu posso começar um mapa de ignição para o meu carro? Meu carro é um carro turbo, um carro aspirado, um carro com blower, um carro com nitro. Bom, aí são muitas variáveis que vão influenciar taxa de compressão, que junta de cabeçote que você está usando, que tipo de pistão que você está usando, que desenho de câmera, que combustível, até a temperatura da vela influencia também no ponto, tá? Aí isso aí já parte também um pouquinho mais para a parte de preparação de motor. Mas você pode usar como base aquilo que a gente já conhece de muitos e muitos anos dos motores, mesmo na época dos motores carburados. Vocês lembram dos motores carburados que nós tínhamos, a maioria dos motores mandava regular, né, o ponto em marcha lenta, 9 graus, 11 graus, 12 graus, 15 graus, 8 graus, dependendo do carro e o combustível. Sempre na época lá do carburador com avanço desligado, tá? Então o que a gente faz? A gente sabe que o nosso motor sempre vai estar funcionando ao redor de 1000 RPMs. Se eu tenho um motor 4 cilindros, 950, 1000, 1050, 1100, dependendo também de comando que eu uso, preparação que eu estou usando. Tá? Então o que eu costumo fazer? Em 1000 RPMs eu normalmente uso 12 graus, tá? Eu uso em 500 RPMs 18 e em 400 22. Eduardo, por que você começa faz cair? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que 400 RPMs é logo depois que sai do mapa de partida? Pois bem, quando o motor quer pegar e ele encontra um pouquinho de ponto, um pouquinho de avanço de ignição, ele facilita a pegada. Eu não posso colocar muito aqui. Em média 22 funciona muito bem, tá? A nossa marcha lenta vai estar ao redor de 1000, né? Então vamos considerar que 1000 aqui eu coloquei 12 graus. O que acontece se por um motivo ou outro a minha marcha lenta tenta cair, né? Ela quer cair ligou o farol, entrou o ar-condicionado, final de curso numa direção hidráulica, pesa o motor, o RPM quer cair.
Quando ele quer cair, ele encontra nessa região aqui, ó, mais ponto, ó, abaixo do 1000 RPMs ele encontra mais ponto. Quando ele encontra mais ponto, o motor dá aquela recuperada de giro e volta para marcha lenta. Então eu começo assim, ó, eu faço essa barriga. E daqui para frente eu começo subindo também o meu mapa. Sempre gradativo. Todos os mapas, quando a gente for falar assim, lembra no mapa de injeção, a gente falei sempre fazer gradativo, aqui é a mesma coisa. Então eu posso colocar aqui, não sei, 14, Enter, vou para o lado, 16, Enter, vou para o lado, 18, vou para o lado, 20, 22 e assim por diante. Eu vou preenchendo casa por casa. Agora eu também posso fazer a minha interpolação. Ó. Eu marco, eu quero chegar com 32 graus a 5.000 RPMs. Eu marco de 1000 a 5.000, botão direito, interpolar. Aqui eu já tenho meus 12 graus, aqui eu coloco 32 graus e dou um OK. Ele faz a montagem e a interpolação sozinha. Aqui para cima eu posso marcar todas as casas e 32 graus. Pessoal, se fosse um carro de rua, gasolina ou álcool, tá? Um carro aspiradinho de rua, pouca taxa, comandinho baixo, eu vou dizer que esse mapa serviria. Se é um carro turbo de rua ou mesmo de pista, dependendo do motor, esse mapa também serve. Ele não serviria, por exemplo, um mapa desse para um carro de marcas e pilotos, onde a gente trabalha com uma taxa de compressão muito alta ou um aspirado muito alto. Se a gente fosse trabalhar num carro de marcas e pilotos, por exemplo, um aspirado de marcas e pilotos, eu faria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Até 4.000, começando com 12, interpolar, aqui chegando com 24, e daqui até aqui, interpolo novamente, com 27 graus, e aqui para frente tudo 27. Eduardo, isso aqui é um mapa exato para o meu carro de marcas e pilotos, por exemplo, ou para um aspirado? Veja bem, é um mapa base. Quem que vai te dizer o que o teu motor aceita, o que teu motor não aceita de ponto? Sempre é dinamômetro e o pirômetro. Por que o pirômetro ou o termopar, né, o leitor de termopar? Porque o termopar ele vai medir a temperatura na saída do coletor de escape. Se coloca o mais próximo do cabeçote. Ele não lê realmente o que está acontecendo dentro da câmara de combustão, mas lê logo na saída. Então ele é um grande indicador. Quando está saindo muito quente, estamos falando ao redor de 600, 650 graus Celsius, ele já começa a estar considerado quente. Chegou nos 700, aí já é muito quente, já está quase querendo aí partir para derreter, tá? Então temos que ter um cuidado muito grande. Então o pirômetro vai nos dizer aí a temperatura da câmara. Está saindo muito quente, eu recolho um pouquinho de ponto, tá? E outro, dinamômetro. Pensem assim comigo. Eu vou para o dinamômetro e coloco esse mapa aqui e puxei o meu carro no dinamômetro, deu 100 cavalos, tá? Vamos usar um número qualquer aqui, 100 cavalos. Eu venho aqui e subo 2 graus, 1 grau, 2 graus. E o meu motor ganha de 100 cavalos, foi para 110 cavalos. Nossa, é um ganho muito grande, tá? Estou supondo, estou exagerando para que vocês entendam. Bom, subi 2 graus, ganhou bastante. Vou lá e subo mais 1 grau. Não ganhou nada ou ganhou 1 cavalo, alguma coisa assim. Opa, então eu vi que ali era o limite do meu ponto. Mais que aquilo eu estou ganhando muito pouco ou quase nada e estou passando do limite de ponto do meu motor. Bom, eu estava com esse mapa, estava com 100 cavalos, coloquei 1 grau a mais e o meu motor ficou a mesma coisa, eu volto aquele 1 grau e ainda tiro 1 grau mais e passo de novo. O meu motor ficou com a mesma cavalaria, vamos ver, em vez de ter 27 final aqui, eu baixo todo ele 1 grau, venho para 26. E ele continua com os 100 cavalos, eu uso com 26. Porque eu estou salvaguardando o meu motor com menos ponto e tenho a mesma potência. É um carro teu, é uma categoria aí que você anda, que é uma prova de longa duração. Então você tem que tentar chegar na melhor potência média possível com o menor ponto possível, que é um motor que vai ter que durar muito tempo em funcionamento. Então nós temos que cuidar muito isso, pessoal, tá?
Mas esse mapa aqui, ó, é um mapa básico para você começar num carro aspirado. E eu faria isso aqui se eu fosse um carro aspirado de rua, né, com pouca preparação, ou um carro turbo, tá? Interpolo com 32, ok, vou com 32 até o final. Eduardo, mas está me dizendo que se o carro é turbo eu posso usar 32? Não, que depois nós vamos trabalhar nas correções. Esse aqui é o meu mapa principal, tá? Esse mapa, pessoal, eu vou dizer para vocês, com esse mapa aqui, ó, dessa forma, vocês funcionam praticamente todos os motores que eu conheço. Mas cuide que eu estou falando, vocês funcionam. Não quer dizer que vocês vão andar com esse mapa. Você tem que saber muito bem que taxa de compressão que você usa, qualidades mecânicas, né, das peças que você está usando, questão de pistão, de junta de cabeçote, combustível, o grau térmico da vela, pessoal, para quem não conhece muito bem, é interessante, a vela é um fator muito interessante aí, quando a gente fala mesmo em preparação, mesmo seja um carro sendo original, utilizando uma injeção programável, o que acontece com a vela de ignição? Quando eu coloco uma vela muito fria, eu dificulto a queima. Então vejam bem, é comum você falar assim, eu tenho meu carro a gasolina, o cara fez o chip ou fez alguma coisa, transformou meu carro a álcool, trocou as velas, ok. Quando você trocou a vela, você mexeu na taxa de compressão do seu motor, né? Teu motor original aspirado, você só converteu ele a álcool e não mexeu na taxa de compressão, não tem o porquê você trocar a vela, tá? A vela mais fria funciona com taxas mais elevadas e combustível mais frio. Vamos lá, se eu estou trabalhando com carro original ao qual eu passei álcool, eu mantenho a vela no grau térmico original dela. Agora, se eu passei álcool e coloquei um turbocompressor, quer dizer, eu vou aumentar a taxa efetiva do motor, aí sim eu preciso usar uma vela mais fria, tá? Mas se eu permaneço com a minha taxa original, eu uso a vela original do carro. Eduardo, eu dei uma taxinha no meu cabeçote, meu carro original tem 10 de taxa, eu passei ele para 12 de taxa, estou usando na gasolina mesmo com 12 de taxa, por exemplo. Opa, sobe um grau térmico a vela, tua vela é um grau 6, se for uma vela nomenclatura da NGK, grau 6, passa para um grau 7. Grau 8 eu já acharia que ficaria muito frio, isso pode prejudicar. Você pode, inclusive, quando você estiver no dinamômetro, com um carro aspirado, você fazer esse teste, você vai colocando vela muito fria, você vai perdendo potência, tá? Muita gente acha que ganha, dependendo, logicamente, da taxa de compressão. Se a gente usa muita taxa, ou usa alguns combustíveis misturados, aí sim você precisa de velas frias para não aumentar o ponto quente dentro da sua câmara de combustão. Tranquilo, pessoal? Uma explicaçãozinha um pouquinho a mais do que é aqui para a nossa linha de injeção sequencial, mas isso é interessante para que todos saibam. Então, pessoal, com esse mapa base você funciona a qualquer tipo de motor. Eduardo, não gostei do 22, eu posso começar com 20, 16, 12 ou 10? Pode. O interessante é que vocês façam essa gangorra aqui, ó. Aqui é o nosso valor de marcha lenta, ó. 10, 11, 12, mais ou menos essa média, tá? Eduardo, o meu carro, se eu usar menos que 14 de lenta, fica ruim. Agora, vocês vão ver que nas correções nós temos mapas de lenta. Isso aqui serve para a hora que você tira o carro da marcha lenta, encosta o pé, ele já encontra esse mapa aqui, tá? Isso aqui tudo ajuda. Tranquilo, pessoal? Nós vamos agora para o próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar com o mapa de ignição, as correções dos mapas de ignição. Espero vocês no próximo vídeo.